Acredito que já começou. A gravação começou. Então, mais uma vez, né, recapitulando, existem fatores de risco para a doença cardiovascular que podem ser considerados não modificáveis e aqueles modificáveis. Os não modificáveis a gente pode citar como a idade, o sexo e algum fator genético, né? Esses a gente não consegue interferir. A gente já carrega, né, dentro da nossa carga genética aí, fatores, né, genes que a gente não consegue interferir. A idade também não, né? E o sexo muito menos. Mas existem fatores que a gente pode interferir, que são considerados modificáveis. E dentre esses fatores de risco modificáveis, a gente pode citar fatores comportamentais, fatores biológicos e fatores sociais. Dentre os fatores comportamentais, a gente pode citar a questão do padrão alimentar, hábitos de atividade física, né? Se a gente faz ou não, então a questão do sedentarismo, o consumo de álcool, o tabagismo, então são fatores que a gente consegue modificar, se a gente assim desejar, e podem ser classificados como comportamentais. Os fatores biológicos são aqueles associados a algum problema, né? Algum tipo de patologia, né? Que é o quadro de dislipidemia, que é alteração, né? Em alguma gordura sanguínea, algum lipídio sanguíneo, a presença ou não de hipertensão arterial, sobrepeso e, por exemplo, aumento nas concentrações de insulina no sangue, que é o que a gente conhece por hiperinsulinemia. Então, esses são os fatores biológicos que podem ser modificados, né? Ou não, né? A depender da nossa vontade, do nosso empenho, né? De diversos fatores. E a gente tem também os fatores sociais, tá? Então, dentre esses fatores, todos esses fatores, aquele que é considerado o maior vilão para eventos cardiovasculares é a hipertensão arterial, tá? Exatamente pelo fato de ser uma doença silenciosa. Muitas pessoas, elas apresentam hipertensão arterial e desconhecem, tá? Só vem a conhecer em algum tipo de exame de rotina ou quando tem alguma sintomatologia, coisa que não é muito comum. A maioria das pessoas, elas são assintomáticas, ela tem hipertensão arterial e elas desconhecem, tá? Então, por isso que ela é considerada um vilão para as doenças cardiovasculares, exatamente pelo fato dela ser uma patologia assintomática. A maioria das pessoas não tem sintoma algum, tá? Então, continuando. Opa, ficou tudo branco. Para você está aparecendo o slide? Sim. Para mim parou. Travou. Deixa eu ver se vai voltar aqui. Eu vou parar a apresentação e vou recolocar, tá? Olha. Deixa eu retornar aqui, só um minutinho. Oi. Pode não. Não, filho.
Bem, eu acho que voltou agora. Vamos ver aí. Então, agora a gente vai continuar a aula, né? Falando dos fatores de risco considerados modificáveis, né? E dentre eles, eu peguei o... Oi, dona Maria, pode falar. Não, eu que estava mexendo aqui, procurando o que que é. Só isso. Boa noite. Boa noite. Então, vamos lá. Os fatores de risco, né, modificáveis, dentre eles, a gente citou os fatores comportamentais, né, que tem muita correlação com hábitos alimentares, sedentarismo, dentre outros, né? E dentre esses fatores comportamentais, a gente tem no consumo alimentar, né, geralmente o hábito de se consumir dietas hipercalóricas, ricas em sódio, gorduras saturadas e trans, desempenhando aí um fator de risco para o surgimento dessas doenças cardiovasculares. Então, existe correlação direta entre hábitos alimentares não saudáveis, né, com o surgimento dessas doenças cardiovasculares. Além disso, o tabagismo, a questão da inatividade física, todos eles associados ao desenvolvimento e ao progresso de um outro evento, de uma outra patologia que a gente conhece como aterosclerose, tá? E aí, por isso que foi importante eu ter passado aquele artigo para vocês poderem ter uma ideia do que é esse processo de aterosclerose, né? E aí vocês leram, enviaram para mim, né? Esse resuminho de como é que se desenvolve, né, essa questão da aterosclerose, tá? Estudos, eles apontam que a alimentação adequada, elas podem repercutir de forma positiva no surgimento, né, ou não, dessas doenças cardiovasculares. Então, quando a gente tem uma alimentação adequada, o risco, né, de desenvolver qualquer evento cardiovascular, ele cai para cerca de 30%, né? Então, vejam a importância de um único fator comportamental que pode repercutir positivamente, né? Anulando, né, diminuindo o desenvolvimento dessa doença, dessa patologia, tá? E aí, o que seria doenças cardiovasculares, né? Que a gente conhece como DAC, doença arterial coronariana, né? Na verdade, ela é um grupo de doenças interrelacionadas, né? Essas doenças cardiovasculares, existe uma infinidade, né, dessas doenças cardiovasculares, mas tem aquelas que a gente escuta, né, ouve mais falar. A primeira delas é a DAC, né, que eu falei para vocês, a doença arterial coronariana. Além disso, a gente tem a aterosclerose, a hipertensão arterial, doença cardíaca isquêmica, doença vascular periférica e insuficiência cardíaca. Então, vejam que quando a gente fala de doença cardiovascular, a gente fala de uma infinidade de doenças, tá? Cada uma com seu processo fisiopatológico, cada um com as suas particularidades, certo? E aí, diversos, né, são os fatores de risco que podem influenciar no surgimento dessas patologias. A gente já viu, né, alguns fatores de risco, mas os que chamam mais a atenção seria a dislipidemia, que é a elevação das lipoproteínas consideradas aterogênicas, tais como a LDL e a VLDL, a hipertensão arterial, o diabetes mellitus, a obesidade e o tabagismo. Então, esses fatores de risco,
eles são diretamente relacionados ao surgimento de algum evento desse, né? Algum evento cardiovascular, certo? E aí a gente vai começar falando sobre o processo da aterosclerose e a doença arterial coronariana, tá? Na verdade, essas patologias, né, tratam-se de doenças inflamatórias, são doenças inflamatórias crônicas, tá? De origem multifatorial. E o processo da aterosclerose, ela surge em resposta à agressão que o endotélio sofre. O endotélio, a gente sabe que é a camada que reveste os vasos sanguíneos, tá? E essa resposta que esses vasos, né, eles desencadeiam muito decorrente da agressão a eles próprios, geram um quadro de estreitamento e de perda da elasticidade do vaso, né, da parede desses vasos, causados pelo acúmulo de placas, certo? E esse acúmulo, né, esse processo, na verdade, todo de agressão endotelial, ele pode acometer médias e grandes artérias, certo? Então, aqui, nessa imagenzinha aqui, a gente vê um corte de um vaso sanguíneo, né, olhando ele de frente, né, que é esse daqui, e a gente consegue ver o lúmen, que é essa região aqui central do vaso, que é por onde corre o sangue. Esse vaso aqui, ele tá bem bonitinho, né, ele não tem deposição nenhuma de placas de ateroma, né. Então, à medida que a resposta, né, a agressão a esse vaso, começa o processo da aterosclerose, que é a deposição, né, de placas de gorduras aqui, ó, que a gente consegue ver, né, nesse próximo corte de vaso. E aí, se nada é feito, se as medidas cabíveis não forem tomadas para tentar reverter, né, esse processo aqui de deposição de gordura, ela só vai piorar, né, começando a ter o comprometimento, né, cada vez maior, né, de deposição no lúmen, né, desse vaso. E aí isso pode culminar, né? Isso pode chegar a quase que a oclusão, né? A obstrução total do vaso. E quando isso acontece aqui, essa oclusão, ela pode gerar um quadro que a gente conhece por infarto, tá? Que é a estenose, né? O estreitamento, a oclusão total, né, desse vaso sanguíneo, fazendo com que o fluxo de sangue, ele não chegue em determinada região, né? E se for no coração, essa oclusão pode levar a má oxigenação do tecido, né? Exatamente em decorrência da ausência de fluxo sanguíneo nessa região. E isso pode levar a um infarto, à morte, né, desse tecido, né, que é irrigado por essa artéria aqui, tá? Se for no coração, é o processo que damos ao infarto, é o nome que damos ao infarto, tá? Então, aqui, esse slidezinho aqui, ele vai ilustrar para vocês o processo aterogênico, né? Como é que tudo inicia, como é que se dá esse processo de deposição, né, de lesão desse endotélio e o processo de deposição de gordura, né, nesses vasos. Então, tudo começa a partir da seguinte questão, né? Em condições normais, né, o nosso endotélio, o nosso vaso, ele é capaz de repelir substâncias que são consideradas inflamatórias, tá? Então, aqui nessa imagem, a gente tem um vaso sanguíneo, né? Aqui é o endotélio, essa partezinha branca aqui é o lúmen, né? O lúmen vascular. E aqui é a outra parte do endotélio, tá? Essa região aqui branca é a região central, né?
o lumen vascular. Então, em condições normais, essas substâncias que são consideradas inflamatórias, que têm capacidade de provocar alguma lesão ao vaso, alguma agressão ao vaso, a gente consegue repelir, tá? Essas substâncias. Porém, em uma condição patológica, né, que é representada por essa letra B aqui, o nosso endotélio, ele perde a capacidade de repelir essas substâncias inflamatórias. Então, aqui nessa letra A, né, normalmente, a gente consegue ter essa repulsão, né? Então, as substâncias inflamatórias, elas estão aqui, mas elas não conseguem agredir o vaso sanguíneo, ou seja, o nosso vaso, ele repele essas substâncias inflamatórias. Mas na situação B, onde a gente tem algum processo patológico, a gente perde essa capacidade de repulsão, e essas substâncias consideradas inflamatórias, elas vão se aderir à nossa camada, né, mais superficial do vaso, que é o endotélio, tá? E a partir dessa adesão, quando essa substância inflamatória, ela se adere ao vaso, o nosso vaso sanguíneo, esse endotélio, ele vai permitir, né, que essa substância, ela possa agir, né? Que a longo prazo, a adesão dessas substâncias inflamatórias, elas vão ocasionar o dano, né, desse vaso sanguíneo, tá? Então, numa condição patológica, que é essa letra B, o nosso vaso perde a capacidade de repelir essa substância inflamatória, ela vai se aderir à mucosa, né, ao tecido mais superficial dos nossos vasos, e os nossos vasos vão se tornar permeáveis à ação dessas substâncias, tá? E aí, o que acontece? A partir do momento que essas substâncias inflamatórias aqui, representadas pela letra B, ela se adere ao vaso, ela vai permitir que haja lesão ao nosso endotélio. E a partir daí, vai possibilitar o efluxo, ou seja, a migração do LDL colesterol, né, da lipoproteína de baixa densidade que circula, né, dentro dos nossos vasos. Então, esse fluxo de LDL colesterol, que é representada por esse numeral aqui, 1, né, vai ser exatamente esse processo, né, a saída, a migração dessas partículas aqui, dessas moléculas de LDL colesterol, para a parte mais interna do nosso vaso sanguíneo. Então, eles conseguem adentrar, né? Sai do lumen do vaso e conseguem penetrar pelo nosso endotélio, tá certo? Indo mais para a região interna dos nossos vasos, dos tecidos, né? Dos tecidos dos nossos vasos sanguíneos, tá? E aí, a partir do momento que esse LDL colesterol, ele adentra nas camadas internas dos nossos vasos, vai haver um processo que a gente chama, conhecido e representado por essa letrinha, por esse numeral 2 aqui, que nada mais é do que o acúmulo e a oxidação desse LDL colesterol que conseguiu entrar, tá? Então, o numeral 1 é representado pelo efluxo desse LDL colesterol do lumen do vaso para o interior vascular, né, a camada íntima vascular, que é essa camada rósea aqui. O colesterol LDL, né, uma vez dentro, né, dessa região mais aqui interna do vaso, ele vai sofrer um processo de oxidação, tá? E é o que a gente chama de LDL oxidado, né? Que é o LDL ox, tá?
quando o LDL ele sofre esse processo de oxidação, ele é considerado citotóxico, ou seja, esse LDL que foi oxidado, o LDL-ox, ele gera uma toxicidade para essas células do interior do vaso. E isso vai agravar ainda mais a disfunção, a agressão que acontece a esse vaso sanguíneo, tá, gente? E aí, com a continuação desse processo, né, de agressão, esse LDL oxidado, ele vai migrar, né, e vai sofrer uma diferenciação, né? Essa diferenciação, né, na sua estrutura, na sua conformação, né, ela vai sofrer essa diferenciação e vai se transformar no que a gente vai ver mais à frente, né, que daqui a pouco eu falo para vocês. Então, esse numeral 3 aqui, ele representa a questão da migração do LDL oxidado, né, para o interior, mais ainda para o interior do vaso, e também vai representar a migração de células de defesa que ficam circulando aqui no lúmen, né, dos nossos vasos sanguíneos. Então, os monócitos e os macrófagos, eles vão migrar, vão sair daqui do lúmen do vaso e vão conseguir penetrar para o interior, né, dos vasos sanguíneos, né, para a íntima muscular. Então, vai haver a migração desses monócitos e macrófagos, tá, para o interior desse vaso sanguíneo, para que ele possa, como ele é uma célula de defesa, para que ele possa tentar defender esse vaso aqui, interior do vaso, da agressão do LDL oxidado, né? Então, a função do monócito e do macrófago, quando ele sai do interior do vaso sanguíneo para dentro do tecido lá, do interior do vaso, né? Ele vai com esse papel de tentar defender essa camada mais interna do vaso desses processos tóxicos do LDL colesterol, tá? Do LDL colesterol que foi oxidado, tá? Então, a esse processo aqui, né, representado pelo número 3, é exatamente o que a gente chama de processo de migração e de diferenciação dos monócitos e macrófagos, que são as nossas células de defesa, né? E aí, continuando esse processo todo da aterogênese, vai acontecer o seguinte: os macrófagos, né, que são células, os macrófagos que são consideradas células de defesa e células que vão fagocitar, ou seja, vão englobar qualquer partícula estranha que possa trazer ou ocasionar um problema para o nosso organismo. Então, a esse processo, né, que o macrófago desempenha, a gente chama de fagocitose, tá? Então, o papel desses macrófagos, quando eles entram para a camada mais interna do vaso, né, que é a íntima vascular, eles vão adentrar, vão se aproximar do LDL oxidado para promover um processo de fagocitose. Então, eles vão englobar, né, essas partículas, essas moléculas de LDL, de colesterol, na verdade, oxidado, tá? Que é representado por esse numeral 4 aqui, a fagocitose da LDL oxidada, tá? E aí, por que esse processo ele acontece, essa fagocitose da LDL oxidada? Esses macrófagos, eles vão tentar englobar, vamos dizer assim, comer, né, entre aspas, esse LDL oxidado para tentar fazer com que... Fernanda, Oi. a Paula tá pedindo ajuda aí para entrar, que ela não tá conseguindo, não.
Mas não tem nenhum pedido para mim aqui dela, não. No lobby, não. Tem nenhum pedido. Pede para ela sair e tentar entrar novamente, Ok. tá? Então, continuando, gente, esses macrófagos, eles vão englobar, fagocitar esse LDL oxidado na tentativa de destruir essa partícula que ocasiona lesão, dano, agressão a esse vaso, tá? Então, a partir do momento em que há essa fagocitose, né, por esses macrófagos da LDL oxidada, e esses macrófagos, eles vão sofrer uma alteração na sua morfologia, né? E aí, elas vão se apresentar, esses macrófagos, eles vão passar a ter uma morfologia de células espumosas, né? Que é o que a gente consegue ver aqui nesse numeral 5, tá? Esses macrófagos, eles passam a ter no seu interior uma deposição muito grande de LDL, né? Então, quando a gente olha microscopicamente falando, essas células parecem um monte de espuma, é como se fossem porosos, né? Cheio de pontinhos de gordura que está lá dentro, que foi englobado, né? Que foi fagocitado por eles, tá? E a modificação, né, na morfologia desses macrófagos para células espumosas, né, vai desencadear um processo de migração, né, uma projeção, na verdade, das células da musculatura lisa desse vaso, tá? Então, a gente consegue observar nessa imagem aqui que tem um monte de células, essas rosas aqui, que são células musculares, tá? Do interior do vaso. Então, essas células musculares, elas passam a migrar. Bernardo, essas células musculares aqui que estão mais no interior do vaso, elas começam a migrar mais para a região superficial, mais próxima do endotélio, né? E aí vocês percebem que o lúmen do vaso aqui, ele começa a diminuir, a estreitar, né? Exatamente por conta desse processo, né? Da projeção dessas células musculares lisas da região mais basal para a região mais superficial do vaso, tá? Então, esse evento 5 aqui, ele é caracterizado pela formação, né, das células espumosas, que nada mais é do que os macrófagos repletos de LDL oxidados, tá? E a projeção dessas células aqui da musculatura lisa do vaso para a região do lúmen vascular, certo, gente? Então, todo esse processo que eu mostrei aqui para vocês representa o início do processo da aterosclerose, né, que é o processo aterogênico. Como é que se dá a deposição daquelas placas gordurosas, né, lá no lúmen do vaso, tá? Esses macrófagos aqui que estão repletos de gordura, né, de LDL oxidados, vão desencadear essa projeção dessas células musculares mais para a região superficial. E isso vai começar a estenosar, a estreitar esse lúmen do vaso, né? Certo? Então, é mais ou menos isso. Deu para entender a explicação desse slide aqui, do início do processo da aterosclerose, do processo da aterogênese? Hein, pessoal? Pessoal, deu para entender ou não? Deu, Sim. Fernanda. Deu, né? Então, nesse próximo slide que eu trago aqui para vocês, essa fotinha aqui, ela resume tudo que eu falei lá, tá? Então, vamos resumir tudo que eu falei. Então,
Fatores que a gente viu que são considerados de risco, né? Como quadros de elevação da gordura sanguínea, que é a hiperlipidemia, processos de hipertensão arterial, o hábito de fumar, né? Diversos fatores hemodinâmicos, né? Genéticos, respostas imunes, vírus, todos esses fatores, eles são considerados fatores agressores para o nosso vaso sanguíneo, para o nosso endotélio. Então, esses fatores, eles podem provocar uma disfunção nesse endotélio, tá? Eles podem levar a uma lesão do nosso endotélio, certo? E a partir daí, dessa lesão do nosso endotélio, a gente viu que as substâncias que são consideradas, né, inflamatórias, elas vão permitir, na verdade, a, a, a agregação, né, a adesão dessas substâncias no vaso sanguíneo, nessa camada mais superficial, né? Então, a partir do momento que essas substâncias inflamatórias, elas conseguem se aderir ao nosso endotélio, isso vai fazer com que haja a permissão da migração do LDL colesterol que está circulando pelos nossos vasos, vai haver a permissão da entrada desse LDL para o interior do vaso sanguíneo, né? Que é o que a gente chama para essa camada mais interna, que é a íntima muscular, tá? Então, a partir do momento que o LDL penetra para o interior do vaso, né? Ele vai ser oxidado, que é o que a gente viu, né? É o LDL-ox, que é uma partícula, que é uma molécula extremamente citotóxica, ou seja, tóxica para as células do nosso corpo. E a partir desse momento, onde há a permeabilidade, né, da migração do LDL colesterol para a região íntima do vaso, vai haver também a permeabilidade das células de defesa que circulam pelo lúmen do vaso, dentre elas os monócitos e os macrófagos, tá? Então, aqui a gente consegue ver a migração do macrófago, tá? Ele consegue passar por esse endotélio e ele entra para a região aqui, para a camada mais interna do vaso. E a partir do momento que ele entra, né, esse macrófago, ele vai sofrer uma diferenciação, né? Vai se aproximar desse LDL colesterol oxidado, tá? E vai fazer com que haja o processo de fagocitose, tá? Desse LDL oxidado. Quando o macrófago ele fagocita o LDL oxidado, ele passa a ter uma outra morfologia, que é o que a gente viu, que são as células espumosas, né? Que são essas células aqui repletas de gotículas, né, de LDL, de gordura oxidada, certo? E essas células espumosas, elas vão meio que disparar o gatilho para que essas células da musculatura lisa, que fica mais abaixo aqui, ó, as células musculares lisas, elas passem a migrar, né, para a região mais superficial do vaso, tá? Que é o que a gente chama de migração das células musculares lisas, tá? Mostrada aqui nesse círculo aqui, tá? Então, todo esse processo, né, de migração dessas células musculares lisas para a região mais superficial tem um objetivo, que é a proliferação dessas células musculares lisas para que elas possam ajudar, a esses macrófagos aqui, né, que se transformaram em células espumosas, no processo de eliminação desse LDL oxidado, tá? Então, todo esse processo é o que a gente conhece como
processo da aterogênese, né? Começa a ser formada, né, uma deposição de uma série de substâncias, de células espumosas, de células da musculatura lisa, de gotas, né, gotículas, placas de gordura. Então, por essa imagem aqui, você consegue ver todas essas estruturas, né, colesterol aqui, ó, gotas de colesterol, células musculares lisas, né? Todas nessa região aqui, né, que estão se depositando na região mais superficial desse endotélio, tá? E a partir daí, com essa deposição de todas essas estruturas nessa região mais superficial, vai haver a formação de uma capa fibrosa, né? Que tecido fibroso é um tecido que ele perde um pouco a sua função, né? Ela perde a funcionalidade, né? Desse tecido. Então, quando se tem a formação de placas fibrosas, significa dizer que o tecido que está lá naquela região, ela perde um pouco da sua funcionalidade, tá? E a gente viu que os vasos, eles perdem a elasticidade, né? E por conta disso, ele pode se permanecer com esse processo de aterosclerose, culminar com a oclusão, né, da luz desse vaso e o processo de infarto, se for no coração, né, se for no cérebro, alguma artéria do cérebro pode levar a quadros de AVC por conta da oclusão desse vaso, tá? Então, aqui nessa outra imagem, eu mostro para vocês a placa de ateroma, tá? Lembra no slide anterior aquela capa fibrosa, né? Aquela capa fibrosa, ela é constituída por células musculares, por células espumosas, por macrófagos, por colágeno, elastina, por diversos produtos, né? Que levam à perda da funcionalidade desse vaso, né? Então, vocês conseguem ver aqui a formação da capa fibrosa, onde tem células musculares, gordura aqui, né? O LDL oxidado, células espumosas, né? Então, uma série de substâncias dentro, né, dessa capa fibrosa, né? E o centro dessa capa fibrosa, ao centro, a gente pode chamar de um centro necrótico, onde se tem detritos celulares, ou seja, células que foram destruídas, né? Tem também a formação, a presença de cristais de colesterol, células espumosas, deposição de cálcio. Então, quando a gente observa essa placa de ateroma microscopicamente, a gente vê que ela tem uma região aqui, ó, formada pela capa fibrosa e ao centro uma região de necrose mesmo, tá? E nessa região necrótica aqui a gente encontra uma série de partículas, tá? Que estão representadas aqui do lado, detritos de células, cristais de colesterol, né? Dentre outros fatores, tá? Então, deu para entender um pouquinho o mecanismo desse processo da aterogênese e da placa de ateroma? Aqui vocês conseguem ver, né, o interior do vaso, o lumen da artéria, e ó, o processo de crescimento, né, de estenosamento desse vaso, né, por conta da deposição dessas placas aqui de gordura com células que foram destruídas, né? Então começa a crescer, né, para o interior do vaso aqui, ó, do lúmen. E aí, se permanecer, vai crescer ainda mais e vai estenosar esse lúmen aqui, obstruindo a passagem, né, do fluxo sanguíneo, tá? Então, deu para compreender aí, gente, esse processo? Hein? Pessoal? Deu sim, Fernanda. Então, tá bom. Eu vou continuar. Eu falei para vocês que um dos eventos, né, que podem culminar, que podem levar a um processo de doença, né,
coronariana é a dislipidemia. E, na verdade, o que é dislipidemia? A dislipidemia é a alteração dos lipídios séricos, né? É quando acontece uma alteração dessas gorduras sanguíneas, e com essa alteração dessas gorduras sanguíneas, isso vai favorecer o aumento do risco de desenvolver aterosclerose, tá? Então, a dislipidemia é a alteração dos lipídios séricos, né, que podem culminar com um processo de aterosclerose, que a gente acabou de ver, tá? Quais são as características do processo da dislipidemia? Geralmente, uma pessoa que tem um quadro de dislipidemia, ela apresenta elevação nos níveis plasmáticos, níveis séricos ou níveis sanguíneos, é tudo a mesma coisa, do triglicerídeo, tá? Além disso, pode haver também alterações nos níveis das lipoproteínas, que são as grandes responsáveis pelo transporte do colesterol e das gorduras no sangue, tá? Então, o que é dislipidemia? É a alteração, né, dos lipídios séricos com a elevação do triglicerídeo e ou a elevação das lipoproteínas que transportam o colesterol, tá? E a classificação das dislipidemias, né, a classificação etiológica, de acordo com a origem dessa dislipidemia, podem ser primárias ou secundárias. As dislipidemias primárias são aquelas decorrentes de um fator genético, né? São aquelas heranças genéticas indesejáveis que a gente tem dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos ancestrais, né? Então, se a gente tem na família pai, mãe, avô, avó, que tenham tido problema de dislipidemia, né? A gente já tem uma carga genética, tá? Para alteração dessas gorduras aí sanguíneas, tá? E a gente tem as dislipidemias secundárias, que podem ser decorrentes de fatores como algum tipo de medicamento que pode interferir, né, podem levar à elevação dessas gorduras sanguíneas, dislipidemias secundárias que têm a ver com hábitos de vida inadequadas ou processos de doenças. Dentre eles, um dos mais conhecidos é o diabetes mellitus. Então, pessoas que têm diabetes mellitus, elas podem desenvolver dislipidemia, tá? Então, está bastante correlacionado, tá? Pessoas que são diabéticas com o surgimento, né, de dislipidemia, tá? E aí, a gente tem a classificação laboratorial dessas dislipidemias. De que forma elas podem ser classificadas olhando os exames laboratoriais? Essas dislipidemias podem ser classificadas como hipercolesterolemia isolada, hipertrigliceridemia isolada, hiperlipidemia mista e a diminuição isolada do HDL colesterol, ou associada ao aumento do triglicerídeo ou do LDL colesterol. Então, a classificação laboratorial das dislipidemias são essas, tá? Qual é a característica da hipercolesterolemia isolada? É quando acontece o aumento do colesterol total e ou de frações do LDL colesterol, né? Que é aquele colesterol que a gente diz, aquela lipoproteína, que é considerada ruim, tá? Então, na hipercolesterolemia isolada, ocorre apenas o aumento do colesterol total e ou do colesterol total mais o LDL, tá? Só um minutinho, gente. Só um minutinho.
Pessoal, desculpa, que meu filho tá tomando banho, tá fazendo um escândalo lá, rindo à toa. Aí eu fui fechar a porta para poder evitar o barulho aqui. Então, vamos lá. Então, recapitulando, a dislipidemia a gente pode classificar de duas formas, de acordo com a origem, né, ou a etiologia, e de acordo com a classificação laboratorial, tá? De acordo com a etiologia, a dislipidemia pode ser classificada como primária ou secundária. Primária é aquela que tem um fator genético envolvido, e as secundárias são secundárias a alguma patologia ou a alguma medicação, né? Ou até mesmo a adoção de hábitos, estilos de vida errôneos, tá? De acordo com a classificação laboratorial, as dislipidemias podem ser classificadas em 4. A hipercolesterolemia isolada, a hipertrigliceridemia isolada, a hiperlipidemia mista e a diminuição isolada do HDL colesterol ou a diminuição isolada desse HDL colesterol associada com o aumento do triglicerídeo ou do LDL colesterol, tá? Eu estava falando da hipercolesterolemia isolada, é quando acontece o aumento do colesterol total e ou do LDL colesterol. A hipertrigliceridemia isolada é quando acontece apenas o aumento do triglicerídeo sérico, né, do triglicerídeo sanguíneo. A hiperlipidemia mista acontece o aumento tanto do colesterol total quanto dos triglicerídeos. E a última classificação, que é a diminuição isolada do HDL colesterol, ou associada ao aumento de triglicerídeos, ou com o do L-colesterol, tá? Então, acontece, além da redução do HDL, essa redução do HDL, ela pode estar associada com a elevação do triglicerídeo ou redução do HDL com a elevação do LDL colesterol. Beleza, gente? Com relação a isso, tem alguma dúvida? Hein? Posso passar? Vou passando, tá? Vamos lá. Só na prova. É o quê? Sérgio falou que só na prova. Só na prova tem dúvida, né? Tá bom, então. Então, Todas. vamos... Tá. Essa tabela aqui, eu trouxe para vocês os valores referenciais, né? E os alvos terapêuticos, né? Conforme a avaliação do risco cardiovascular. E aí a gente tem aqui, né, os valores de referência para as lipoproteínas, para o colesterol e para o triglicerídeo, certo? Com relação ao colesterol total, né, o desejável é que esse colesterol ele fique abaixo de 190 miligramas por decilitro. Já o HDL colesterol é desejável que ele seja maior, né? Seja superior a 40 miligramas por decilitro. Porque a gente sabe que o HDL colesterol é o colesterol considerado bom, né? A lipoproteína boa, tá? E valores considerados desejáveis de triglicerídeos, eles giram em torno, né, abaixo de 150, quando o indivíduo ele está em jejum, ou abaixo de 175, quando o indivíduo não fez jejum, tá? Então, esses são os valores que a gente considera como padrão de referência. Quando a gente vai interpretar um exame, né, de sangue, e nesse exame de sangue a gente vê colesterol total, HDL, triglicerídeo, LDL, a gente tem que se basear nesses parâmetros aqui. Quando eu observo o colesterol total e ele, por exemplo, ele dá 250, o indivíduo fez jejum, né, e deu 250, a gente pode ter a certeza de que aquele colesterol está elevado, o colesterol total está elevado. Se no exame de sangue apresentar, né, acusar que o indivíduo tem um triglicerídeo de 200, por exemplo, e ele fez o jejum, a gente sabe que aquele triglicerídeo ele vai estar com valor aumentado, tá? Então, a gente vai comparar
o resultado dos exames com esses valores de referência, para saber se está dentro ou não da normalidade, certo? Com relação ao LDL colesterol, a gente também tem, que é o colesterol ruim, né? A gente tem parâmetros de referência também. Quando o LDL colesterol ele fica abaixo de 130, significa que há um risco baixo de desenvolver algum problema relacionado, né, algum problema cardiovascular, tá? Se a gente faz o exame lá de LDL colesterol, né? Vamos dizer assim, e o indivíduo, quanto mais baixo for esse parâmetro aqui de LDL colesterol, melhor para o paciente. Significa que ele tem baixos riscos, né, de desenvolver evento cardíaco, tá? Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Ui, gente, então volta. Deixa eu voltar aqui. Então, eu quero que vocês observem, tenham na cabeça, tentem ter na cabeça apenas os parâmetros, né, de colesterol total, né, HDL colesterol, triglicerídeos e LDL colesterol, tá? Os parâmetros de jejum. Vocês não precisam decorar, né, mas tentar compreender, né, porque assim, quando a gente pega um exame de sangue, no exame de sangue vai ter o valor referencial, de acordo com o laboratório que fez. Mas é importante a gente ter pelo menos um pouco de noção do que é ser alto, o que é baixo, tá? Para o colesterol total, tá? Então a gente sabe que colesterol total com valor abaixo de 190 é um valor bom, um valor positivo, tá? Certo? Então vamos lá. Deixa eu passar aqui. Vamos falar um pouco da terapia nutricional, né? Saindo dessa parte de diagnóstico, né? Que a gente viu no slide anterior. Vamos falar de terapia nutricional. Quais são os objetivos da terapia nutricional, né? Os nossos objetivos enquanto nutricionista, né? A gente deve prezar, né? Incentivar a esses pacientes a ingerirem uma dieta o mais saudável possível, né? Objetivando, na verdade, um peso corporal que seja saudável. A maioria das pessoas que tem algum evento cardíaco, né, algum evento cardiovascular, geralmente são indivíduos que têm problemas associados com sobrepeso e obesidade. Então, isso significa dizer que a maioria dessas pessoas estão fora do seu padrão, né, do seu peso considerado saudável. Então, um outro objetivo seria trabalhar para tentar colocar esses indivíduos num peso considerado saudável, tá? Um outro objetivo seria tentar chegar a concentrações próximas do recomendado, né? Dos valores de referência para colesterol, né? Colesterol, lipoproteína de baixa densidade, colesterol, lipoproteína de alta densidade e triglicerídeos. Ou seja, a gente vai trabalhar para tentar levar esses indivíduos a terem, né, valores de LDL, HDL e triglicerídeos dentro dos valores de referência, tá? Porque os indivíduos que apresentam processo de dislipidemia, eles têm alterações nesses lipídios, né? Então, a gente vai tentar trabalhar para reenquadrar esses indivíduos nos valores que são considerados normais. Vamos também ter como objetivo a manutenção da pressão arterial dentro das normalidades, né? Um outro fator também importante com relação ao objetivo da nossa terapia é tentar fazer com que esse indivíduo ele chegue, né, a ter valores de glicemia ou de glicose no sangue dentro da normalidade. Vamos estimular esse paciente a ser mais ativo, a fazer atividade física, logicamente,
que essa atividade física, ela deve ser liberada, autorizada, né, pelo médico desse paciente, tá? E deve ser acompanhado de perto pelo profissional educador físico, né? Que é o mais adequado, né? É aquele profissional que sabe dizer melhor qual o tipo de exercício aquele indivíduo ele pode fazer, se ele tem um problema cardíaco, se ele sofre de hipertensão. Não é todo tipo de atividade que esses pacientes podem desempenhar, tá? Então, é importante ter a presença, né, esses pacientes serem orientados por esses profissionais. E a gente também vai sugerir, né, para esses pacientes que fumam, evitar o consumo, né, de fumo e dos seus derivados, ou mesmo se expor, né, se eles têm o hábito de fumar, estão tentando parar com esse hábito, eles vão ter que evitar estar perto de pessoas que fumem também, para realmente não estimular, né, não despertar essa vontade, né, de fumar. Com relação às recomendações nutricionais, tá? Os valores, né, de caloria, proteína e etc., que a gente precisa ter em mente, são aqueles valores de referência, né? Aquele decoreba, né? A gente tem essa tabelinha aqui que vai nortear, né, as nossas condutas enquanto nutricionistas, tá? E essa tabelinha aqui eu sugiro para vocês que vocês tenham sempre anotadinhos para quando vocês forem para o estágio, né? Vocês possam levar todas essas recomendações, porque quando chegar lá e vir, tem um paciente que tem problema de colesterol, de lipidemia, alguma alteração dessa, quando vocês forem elaborar o cardápio, vocês vão saber qual a recomendação, quais são os parâmetros que vocês vão ter que utilizar, tá? Então, com relação ao aporte de gordura, né, para o cálculo, né, da dieta, quanto de gordura é recomendado? A ingestão recomendada é em torno de 25 a 35% das calorias totais devem provir, né, da gordura, tá? Então, seria uma dieta normo a levemente, né, hiperlipídica, tá? E aí as pessoas tendem até a estranhar, assim, nossa, mas o paciente que tem problema, né, de dislipidemia, de alteração dessas gorduras, ele pode chegar a ter uma dieta hiperlipídica? Pode, mas a gente tem que saber que o tipo de gordura, a qualidade da gordura é que vai impactar. Então, a gente vai selecionar melhor as gorduras que são oferecidas para esse paciente, tá? Então, aqui embaixo, a gente tem o perfil das gorduras, né, alimentares. As gorduras saturadas, poliinsaturadas e monoinsaturadas. A gente sabe que o vilão aí são as gorduras saturadas, né? O excesso da gordura saturada é que vai trazer muito prejuízo, né? Gordura saturada e gordura trans, né? E aí a recomendação de consumo para as gorduras saturadas, elas ficam menor do que 7%, né? De 7 a menos, aliás, por cento das calorias totais, elas devem provir, né? Devem ser originadas das gorduras saturadas. Com relação às gorduras poliinsaturadas, o cálculo do PET deve conter, né? De 10% para baixo, né? E com relação às gorduras monoinsaturadas, a cota é de menos, né, de 20% ou menos das calorias totais devem ser originadas de gordura monoinsaturada, tá? Então, existe um perfil lipídico adequado, né, para essa população. E aí eu falo para vocês, é importante a gente saber isso aqui? Gente, é extremamente importante, porque essas recomendações, elas caem muito em concurso público, exatamente assim, em termos percentuais, tá? Dessa forma, as recomendações de consumo, de ingestão de gordura monoinsaturada para o paciente dislipidêmico que tem alteração cardiovascular aí ele bota lá, menor que 10%, menor ou igual a 20%, e vai colocando percentual. Então, realmente, vocês têm que saber isso aqui decorado, porque sempre cai em questão de concurso, sempre cai questão de dislipidemia, tá?
alguma recomendação para pacientes que têm problemas cardiovasculares, tá? E qual seria a recomendação para carboidratos, de ingestão de carboidratos? A recomendação, ela é normoglicídica, né? De 50% a 60% das calorias totais devem provir de carboidratos. Logicamente que a gente vai estimular esse paciente a consumir carboidratos complexos, né? E não aqueles carboidratos simples, tá? Então, 50% a 60% das calorias de carboidratos, priorizando os complexos. A cota de proteína diária para esse tipo de paciente, ele gira em torno de 15% das calorias totais. Então, uma dieta normoproteica, tá? Então, é normoglicídica, normoproteica, normo a levemente hiperlipídica, tá? Com relação ao aporte de colesterol, na alimentação dessas pessoas, a gente deve ofertar menos do que 200 miligramas por dia de colesterol, tá? Mais do que isso aqui, a gente estaria contribuindo para piorar, né, o processo de dislipidemia. Com relação ao aporte de fibras, uma dieta com recomendações normais de fibras, né, de 20 a 30 gramas de fibras por dia. E a cota calórica, quanto de VET a gente vai dar, de valor energético total, vai ser sempre aquele adequado para manter o peso desejável, aquele peso saudável, tá? Então, se o indivíduo ele tem sobrepeso ou obesidade, a gente vai calcular as calorias para que aquele indivíduo ele chegue no peso considerado desejável, tá, gente? Em relação a isso aqui, alguma dúvida? As recomendações, não? Não, né? É decoreba. Então, vou passar. Dentro da terapia nutricional, existe sempre uma pergunta, né, para esses pacientes que têm problemas cardíacos, né, com alteração de gordura no sangue. A relação da gordura saturada e da gordura total, né? Qual que é a vilão aí? É o consumo apenas da gordura saturada, que não vai impactar mais em um processo de dislipidemia, ou será que é a quantidade de gordura total, né? Então, a resposta é que a qualidade da gordura é mais importante do que a quantidade da gordura numa dieta, né? Com moderado valor desse nutriente. Então, vamos entender isso. Se a gente ingere uma alimentação com com percentual adequado de gordura, o que vai impactar mais no processo de dislipidemia? Seria a qualidade, o tipo da gordura ou a quantidade da gordura que aquela pessoa vai ingerir. E aí eu falo para vocês que é a qualidade. A gente pode consumir a mesma quantidade de gordura, mas a gente pode consumir uma gordura mais benéfica ou uma gordura que é maléfica, tá? Então, a gente vai levar em consideração, logicamente, a quantidade, né, de acordo com aquele percentual que a gente viu anteriormente, de 25% a 35% do VET vindo de gordura, tá? Mas a gente vai se importar com a qualidade também, ela é muito mais importante até. Se a gente mantém aquele padrão, né, aquele valor de referência, a gente tem que saber que o tipo de gordura ela vai impactar muito, tá? Então, se a gente tem o hábito de consumir uma dieta que é mais rica em gordura saturada, a gente sabe que a gente pode ter aumento das gorduras sanguíneas, né? Agora, se na alimentação a gente tende a consumir mais gorduras do tipo monoinsaturada, é melhor que a gordura monoinsaturada para a gente viu que ela é melhor lá, né? Os valores percentuais são maiores, tá? Então, entre gordura saturada e gordura total, o que vai impactar mais o tipo da gordura ser saturada ou não. Com relação à gordura saturada e o colesterol, o que traria mais peso, né? Negativamente falando, né?
Então, o impacto é 3 vezes maior da, da gordura saturada que o colesterol dietético, né, nos processos de colesterolemia, tá? Então, a gordura saturada, ela vai diminuir a expressão dos receptores de LDL, colesterol hepático, levando ao aumento do colesterol ruim, que é o LDL. Então, se a gente tem o hábito de consumir na nossa alimentação gorduras, mais gorduras saturadas, né, ela vai trazer um impacto maior na elevação da gordura do que até mesmo o próprio colesterol. As pessoas têm muito medo do colesterol. Ah, esse alimento tem muito colesterol, esse alimento tem colesterol, só se preocupa com colesterol. Mas a gente precisa de uma ingestão de colesterol diária, né? Para ter uma manutenção das nossas atividades, tá? Assim como de gordura saturada também. Mas se a gente exceder o consumo de gordura saturada, o impacto dessa gordura saturada é muito maior do que o colesterol, do que o consumo do colesterol. Tá? Então, o peso da gordura saturada dentro da alimentação é muito pior do que o colesterol, tá? Quais seriam as fontes, na verdade, né, da gordura saturada, né? E aqui do lado eu tenho algumas fontes, exemplos de fontes alimentares. A gordura do coco, a gordura do leite, a gordura do dendê, né, daquele azeite de dendê, as gorduras de origem animal, de forma geral, aquela capinha de gordura que a gente encontra no churrasco, né, nas picanhas, né? Deixa eu ver se tem mais alguma. Não, praticamente essas, tá? E aqui, falando para vocês, quais dessas gorduras aqui, desses tipos de gorduras saturadas, elas vão impactar mais no aumento do colesterol? Esses tipos de ácidos graxos saturados, que é o milístico e o palmítico. Então, a gordura do leite, a gordura do coco, a gordura do dendê, né, do óleo do dendê, eles vão ter a condição, né, de elevar mais o colesterol do que as outras gorduras, tá? Com relação às gorduras trans, por que que elas são consideradas tão ruins, né? Porque as gorduras trans, elas aumentam o LDL colesterol, que é o colesterol ruim, e induzem a lesão dos vasos sanguíneos, né? E isso contribui para o processo de aterosclerose. Então, esse tipo de gordura é o pior tipo de gordura que pode existir, é a gordura trans. Não tem nem gordura saturada, nem colesterol. O pior tipo de gordura que tem é a trans, tá? E aonde a gente acha esse tipo de gordura? Nos produtos processados e ultraprocessados, tá? Alimentos processados e ultraprocessados, como os salgadinhos, os biscoitos recheados, né, as frituras industriais, que são aquelas que a gente encontra naqueles lanches, né, de McDonald's e tudo mais, né, nos bolos e tortas elaborados pela indústria, né, naqueles cookies, sorvetes, especialmente aqueles sorvetes cremosos, né, que a gente pega assim e ele derrete, né, aquele sorvete cheio de gordura trans, tá? Então a gordura trans é considerada vilão, sim, porque ela aumenta o LDL colesterol e induz lesão da aterosclerótica, tá? Com relação à gordura poliinsaturada e monoinsaturada, essas gorduras, né, elas diminuem a concentração do colesterol total e do LDL colesterol, tá? Então, seriam gorduras consideradas, né, benéficas, se consumidas nas quantidades adequadas, tá? Certo, gente? Eita, parou a apresentação. Deixa eu voltar aqui de novo. Ei, meu pai, tá parando direto. A gente já tá chegando no finalzinho da aula, deixa eu só botar o slide lá. Ai, cadê o slide? 6. Fernando,
Oi, Vou aproveitar só para te perguntar, que eu fiquei um pouquinho assim, quando você tá. falou da gordura em relação a esse mirístico, que você falou da gordura de coco e o Uhum. uso do óleo de coco, A porque mesma, a mesma coisa. Tanto a gordura do coco quanto o óleo de coco. As pessoas falam muito do óleo de coco, especialmente o pessoal de funcional, né? Nutrição funcional. E aí, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala do óleo de coco, porque o óleo de coco ele é riquíssimo em gordura saturada, tá? Sendo que ele traz alguns benefícios. Ele, na verdade, ele consumido em pequenas quantidades, ele não traria prejuízos, tá? Mas o grande problema é esse, que as pessoas pegam uma informação solta e querem levar isso para a vida, né? Então, assim, os nutricionistas funcionais, eles optam pelo consumo do óleo de coco na preparação, né, dos alimentos, pelo fato do óleo de coco ele ser uma gordura saturada que não vai sofrer processo de oxidação quando aquecido, diferentemente do poliinsaturado e do monoinsaturado, né? Então, por exemplo, se a gente vai fazer um refogado, né? E a gente utiliza óleo vegetal, ou se a gente utiliza azeite, a gente sabe que por serem gorduras poliinsaturadas, né? Elas sofrem processo de oxidação, né? Quando aquecidas, né? Diferentemente do saturado, a gente pode aquecer o saturado e ele não vai sofrer modificação. Então, se a gente consumir, se a gente for preparar algum alimento, aquecer, né? Precisar aquecer a gordura, o melhor tipo de gordura realmente, de fato, é a saturada, mas em pouca quantidade, pouquíssima quantidade. Então, por isso que o nutricionista funcional, ele utiliza muito óleo de coco, sendo que em pequenas quantidades. Vocês podem observar, né, que eles não fazem uso em grandes quantidades, tá? Certo? entendi. A Uhum. diferença é essa, tá certo? É porque eu já vi até, assim, como eu posso dizer, internet, essas coisas, mas nutricionista falando do consumo de uma colher de óleo de coco no café da manhã, pura mesmo, tomado. Isso tem uma outra explicação. O consumo do óleo de coco misturado ao café é porque o óleo de coco, ele é rico nessa gordura saturada, mas ele é rico, né, na verdade, em um tipo de ácido graxo, né? Ácido graxo de cadeia média, que é o TCM, tá? Triglicerídeo de cadeia média. E esse triglicerídeo, ele gera energia de forma rápida, tá? Porque ela não precisa passar pelo processo de digestão, absorção e é encapsulado nos quilomicrons para serem transportados. Então, isso demoraria muito para gordura, outros tipos de gordura, é assim que acontece. Mas o TCM não, né? O TCM ele se transforma muito rapidamente em gordura porque ele não passa por essa rota. Ele é transportado quase que imediatamente, né? Após o consumo, pelo sistema linfático. Então, ele não passa por esse processo. Então, gera energia para aquela pessoa, né? Disposição. Então, por isso que eles têm o hábito de consumir esse óleo de coco, essa quantidade, para gerar energia, né? E aí mistura no café para ter uma bebida termogênica aí, né? Por conta da cafeína, e uma bebida que gere energia também, dê disposição, né? E ajude a queimar gordura, tá? Entendi, Mas obrigada. isso tem que ser muito bem explicado, muito bem falado para as pessoas, porque as pessoas pegam essa informação e aí se lasca, né? Toma café sem açúcar, mas mete óleo de coco, aí ele pode estar gerando energia, pode, mas ele pode, a longo prazo, se fizer o consumo elevado desse óleo de coco, ter problema cardíaco, tá? Entendi, obrigada. De nada. Deixa eu chegar aqui nos slides. Eu não lembro qual era o slide que eu tava. Vamos lá, vamos passando. Deixa eu ir lá. Tá. Foi nesse aqui, né? Eita, deixa eu voltar.
Com relação ainda, né, à terapia nutricional, falando especificamente das gorduras, né, que a gente está focando nos tipos de gordura, a gente tem as gorduras poliinsaturadas, né? E dentre essas gorduras poliinsaturadas, a gente tem os ácidos graxos essenciais, que são os ômega 3 e os ômega 6, tá? Ácido graxo do tipo ômega 3 é um ácido graxo essencial, conhecido como alfa-linolênico ou ALA, tá? Esse tipo de gordura poliinsaturada, ela é extremamente benéfica. Por quê? Porque ela ajuda a reduzir os níveis de triglicerídeos, elas alteram o processo de coagulação sanguínea, né? Vamos dizer assim, na linguagem bem leiga, né? Elas afinam o sangue, tá? Então, esse tipo de gordura, se consumida em excesso, ela pode trazer um prejuízo, ela pode contribuir para sangramento, tá? Mas dentro da recomendação, ela torna o sangue mais fluido, né? E ela é um potente anti-inflamatório, né? É um tipo de gordura anti-inflamatória. Quais seriam as fontes desse tipo de gordura? Os peixes de águas frias e salgados, como salmão, atum, sardinha, cavala. Os óleos de peixe, né? Óleos de soja e canola contém uma quantidade de ômega 3, né? Com relação aos ômega 6, também um ácido graxo essencial e o seu nome é ácido graxo linoleico. Então, tentem decorar isso aqui, porque os nomes são bem parecidos, mas a função, ela é diferente, tá? Então, não confundam. Os ácidos graxos do tipo ômega 6, eles têm efeito dependente, né, do perfil de açúcares totais da dieta. Então, o elevado consumo, né, ele pode ajudar, né, a reduzir o HDL, colesterol, né? Se a gente consumir uma proporção, né, adequada de ômega 6 junto com ômega 3, né, o elevado consumo, né, desses dois, na verdade, ele pode ajudar a diminuir o HDL e colesterol. Vamos dizer assim, deixa eu explicar melhor. Se a gente consome proporções adequadas de ômega 6 com ômega 3, a gente pode ter o efeito contrário, a elevação do HDL colesterol. Porém, se a gente exagera no consumo de ômega 6, a gente consome muito mais quantidade de ômega 6 que de ômega 3, a gente pode ter um efeito contrário, diminuir o HDL, porque é o colesterol bom, tá? E por esse motivo, esse ácido graxo aqui, ômega 6, ele é considerado como um ácido graxo que induz o processo de inflamação, ou seja, ele tem um efeito pró-inflamatório, tá? Quais são as fontes desse tipo de gordura? Os óleos vegetais, né? Óleo de milho, óleo de girassol, óleo de soja, óleo de algodão, tá? Óleo de soja também tem ômega 6, tá? O óleo de coco também tem, né? O cacau e a palma, o óleo de palma, né? Que é o que a gente conhece como o dendê, né? O azeite dendê, tá? Então, são fontes de ômega 6. Então, se a gente tiver consumos adequados de ômega 6, associado ao consumo de ômega 3, a gente vai ter um efeito benéfico. Porém, se a gente consome muito ômega 6, a gente vai ter um prejuízo, que é a diminuição do colesterol bom, que é o HDL colesterol, e a gente vai estar incentivando o processo inflamatório, certo? Com relação às gorduras monoinsaturadas, né, são gorduras muito boas, tá? Que a gente encontra no azeite, no abacate, nas azeitonas, tá? Também a gente encontra gordura monoinsaturada no óleo de canola, em oleaginosas, como castanha, nozes, amêndoas. Então, são tipos de gorduras consideradas muito benéficas, tá? São as gorduras monoinsaturadas, tá certo?
porque elas não vão promover a elevação do colesterol ruim, né? Pelo contrário, elas vão até ajudar na, na elevação do colesterol bom. As fibras solúveis também são outras estratégias que a gente pode adotar, né, na nossa conduta nutricional, porque elas ajudam a diminuir o colesterol ruim, que é o LDL colesterol. Por quê? Porque essas fibras, elas vão formar um gel, né, quando em contato com a água, e essas fibras, elas vão se ligar aos ácidos biliares, que são um dos fatores que ajudam na formação do colesterol, tá? E elas se ligando a esses ácidos biliares, eles vão ser excretados nas fezes e não vão entrar na formação do colesterol endógeno, tá? As fibras solúveis, elas aumentam a produção, elas ajudam a estimular a produção de novos ácidos biliares, diminuindo, né, o colesterol disponível para serem incorporados às lipoproteínas. Então, esse é o efeito pelo qual as fibras solúveis, elas são benéficas. É o efeito que mostra o porquê das fibras solúveis ajudarem a diminuir o colesterol e o colesterol ruim, especificamente falando, né? Além disso, essas fibras, elas sofrem um processo de fermentação no intestino grosso, né? Lá no cólon. Essas fibras, elas vão ser fermentadas pelas bactérias, né? Que habitam no nosso intestino e vão produzir 3 ácidos graxos importantes, né? Ácidos graxos de cadeia curta, que é o acetato, propionato e o butirato. E esses ácidos graxos, eles também vão inibir a produção do colesterol endógeno, né? Da nossa produção de colesterol. Então, as fibras, elas atuam de 2 formas, ajudando, né, a controlar, né, a síntese de colesterol e ajudando na redução do LDL colesterol. Então, quais seriam as fontes, né, das fibras solúveis? A aveia, o farelo de aveia, o psyllium, frutas, né, a cevada, as leguminosas, todos eles possuem fibras do tipo solúvel, tá? E aí, enfim, tá, gente? Esse trabalho aqui, eu não vou passar para vocês. Hoje a gente não vai ter um trabalho, uma atividade para casa, porque eu já dei semana passada para vocês, tá? Então, hoje vocês estão liberados de atividade, tá bom? Então, desconsiderem esse último slide aqui, tá, gente? Então, terminamos a nossa aula de hoje, a primeira parte, né, de doença cardiovascular. Na semana que vem a gente vai estudar outras patologias, né, cardiovasculares. Tá bom, gente? Show? Ok. Agradecemos. Tá vendo como eu sou boazinha? Ok, Eu Fernanda. antecipo o trabalho de vocês. Tá bom, gente. Então, boa noite para vocês, tá? Boa noite. E cuidado, não sai de casa, não. Boa noite também, filho. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Fernanda. Valeu, turma. Lavem as coisas do mercado, hein, pessoal? Isso aí. Lavar e passar álcool em tudo. O pessoal tá lavando até dinheiro aqui, a Peribé. Cara, Eu tá tô todo mundo lavando até chateado. sacolas. Tô ficando doida já. A gente tá ficando maluco Eu já. tô até tomando banho agora. Ah, tá certo. Um banho Hoje é faz de vez em quando, né? Fernanda, Oi. é Joana que tá falando. Você Oi. recebeu meu trabalho no e-mail? Joana, eu tenho que abrir. Eu recebi um monte de trabalho. Se você enviou É para porque minha internet estava lenta. Eu abri aqui, eu acho que foi, entendeu? Tá bom. Se eu não recebi, pode deixar que depois eu peço a você, tá bom? Ok, obrigada. Beijo. Tchau, Boa tchau. noite. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Fernanda. Ô, Fernanda. Oi. Eu estava tão ruim que na hora de eu mandar o trabalho para você, eu mandei para a Francine. Ai, tadinha.
Aí eu Aí, falo, Joana, no outro dia que me falou, não, dona Maria, o nome está errado. Né? Ela não tem Lopes, não. Ih, mandei para a Francine. Aí enviei de novo para você. tá, joia, mas tá bem, né? Agora, né? Agora estou bem, graças a Graças Deus. a Deus. Mas esse frio faz a pressão subir. E É, aqui onde eu estou, é próximo a Beira Rio, faz uhum. um frio danado. Tá frio mesmo, gente. Tá muito É, frio. A madrugada, Nossa Senhora. tá terrível. Tá, Então joia. tá, Fernanda. Obrigada, hein? Tá, Beijos. Tchau. beijo. Tchau.